Senador Cleitinho. Vamos ver o que o Cleitinho acha. Aqui é o senador Cleitinho. Eu queria muito que esse vídeo fosse mostrado para o Brasil inteiro. Então peço para você compartilhar esse vídeo. E dependendo da sua ideologia, de esquerda e de direita, o que eu quero mostrar para vocês aqui é falar sobre essa questão da escala, né, de 6/1 do trabalho. Ó, sujeito homem. É político e colocou lá, ó, trabalhador versus político. Ele é político. Então ele pode falar da vida do político. Vamos ver o que ele vai falar. Eu queria fazer essa comparação do trabalhador com o político, para mostrar para você que é o patrão, você que é o trabalhador, que você hoje é empregado, é escravo do político. A lógica seria o quê? O político servir, mas é você que serve o político. Então eu vou fazer essa comparação. Quero mostrar primeiro aqui para vocês aqui a escala de 6/1, o que o trabalhador trabalha, o que ele tem descanso. Depois eu vou mostrar do político. Então vamos lá. Nessa escala de 6/1, você vai tirar um mês já, que é o mês de férias. Então você vai contar aí 11 meses. Se ele faz 6/1, então quer dizer que na semana ele trabalha 6. A semana tem 4, então você vai somar 4 vezes 6. Dá o quê? Dá 24. Então 24 vezes 11 meses. Vamos lá então, aqui ó. Mostra aqui pra eles aqui, ó. O trabalhador, isso é média que eu tô fazendo, tá, gente? O trabalhador fez o quê? 264 dias de trabalho nessa média. Sabe quanto que ele teve de descanso? Olha isso aqui. 101 dias de descanso. Gente, agora eu quero mostrar aqui pra vocês do político. Você sabe qual que é a escala do político? 3/4. 3/4 3/4. não. Aí eu queria começar falando o seguinte pra vocês. Mês de janeiro. 3/4 não. 3/4 não. Político chega em Brasília, terça-feira, 11, meio-dia, vai embora quinta de manhã. Nem 3/4 é. Negativo. Político trabalha, eles votam as coisas terças e quartas. Quinta-feira, todo mundo já meteu o pé. Eu tô em Brasília, eu sei o que eu tô falando. Eu vou... Quase eu não viajo mais quinta-feira. Mas antes, quando eu tinha condições de trabalhar remoto, eu botava o computadorzinho na mochila e ia pro Rio. Trabalhava do Rio, remotamente. Quantas vezes eu encontrei com político, cara? Agora que eu viajo sexta e segunda, eu não vejo ninguém. Então, a escala do político é muito melhor do que 3/4. Aí o político vai dizer, não, mas eu trabalho na base. Não, você trabalha na base não. Na base você está fazendo campanha para a próxima eleição. Né? O político roda, o Estado, ele vai lá na base, ele negocia uma emenda, ele tá lá, ó, em tese trabalhando, mas ele tá usando a estrutura e os 80 milhões de emenda que ele tem por ano, em média, para ganhar a próxima eleição. Aí é fácil. Então, o Cleitinho parece ser um sujeito do bem, honesto, tá assumindo a responsabilidade, ele tá só considerando que o político trabalha terça, quarta e quinta, né? Mas sabemos que o político não é terça, quarta e quinta, né? Ele vai embora cedo, ele chega terça-feira à tarde, tem político que chega terça-feira de tarde. Às vezes o cara vota do celular remotamente. Vai embora. Né? Aí é fácil, parça. Vai. Janeiro já não trabalha. Então eu vou colocar, eu vou fazer diferente, tá? Do político aqui eu vou mostrar quanto que ele não trabalha. Então mês de janeiro já vamos colocar aqui a média. Eu tô fazendo média. 30 dias. Coloquei aqui. Só que tem o quê? Tem o mês de julho também, que tem 2 semanas de recesso. Então, nesse mês de julho, trabalha só 2 semanas. Se a gente trabalha, então, durante a semana, são 3, porque não é 3/4, então seria 6 dias dessa semana de julho, né? Então você vai colocar 30 menos 6, vai dar 24, gente, aqui, ó. Então eu coloquei mais 24 dias sem trabalhar. Então eu peguei 10 meses. 10 meses, então se é 3/4, quer dizer então que a gente fica 4 dias, né, da semana sem trabalhar. Então quer dizer que o mês tem 4 semanas? Então o que você vai fazer? 4, 8, 16. Então 16 dias vezes 10 meses. 16 dias vezes... Seria isso se o político trabalhasse terça, quarta e quinta, mas como eu te alertei, não trabalha. Vereador.
Normalmente, votação só às quartas-feiras. É fácil a vida dos caras. É fácil. O judiciário tem recesso. Começa dia 20 de dezembro, vai até 20 de janeiro. Recesso. Fora as férias, tá? Isso é só o recesso. Aí tem mais férias. Aí é fácil. E o salário? Ó. E o teu? E o salário, ó? Como é que é o nome? Chico Anísio, professor Raimundo. Isso, professor Raimundo. Vamos. Vezes 10 meses dá 160 dias. Então você quer ver quanto que o político não trabalhou? Tá aqui, ó. Coloquei aqui para vocês aqui, ó. Olha isso aqui. Mostra aqui. 214 dias sem trabalhar. 214 dias sem trabalhar. Sabe quanto tempo que ele trabalhou? Dos 365 dias? 151 dias. Em tese. 151 dias. Então tá aqui, ó. Trabalhador versus político, né? O trabalhador trabalhou 264. Olha quanto o político trabalhou, 151. O trabalhador descansou, 101. Olha quanto o político descansou, 214. É o dobro. É o dobro. E o trabalhador descansou com quanto no bolso? 0. E o político? Cheio do dinheiro, cheio da emenda. Chega nos lugares, é bem recebido. Ô, doutor, porra, o fulano é deputado federal, tira foto, vai pra coisa boa, anda de lanche. É uma vida maravilhosa. Vida maravilhosa. O país tá uma merda pra você, né? Pra ele tá maravilhoso. Aí eles vão lá, fica querendo regular o mercado. Vai encarecer, tu vai pagar o preço e ele vai tá bem. Vamos nessa. Eu queria falar para vocês, viu? Esse ano ainda é um ano atípico do político, porque teve eleição. Então, quase setembro e outubro também não teve trabalho. Nesse mês de novembro agora, tem agora o feriado, né, da consciência negra. Isso vai dar no meio da semana, numa quarta-feira. Ninguém Sabe trabalha. Quando acontece quando dá no meio de semana também? Não tem nada. Então, essa média aqui, ó, de 214, ela sobe. E eu quero falar para vocês o seguinte, lá é terça, quarta e quinta que a gente tem que estar lá para aprovar projeto para vocês. Terça, quarta e quinta. Então, faço uma pergunta para vocês. É justo essa escala do trabalhador 6 por 1 e do político 3 por 4? Se você que é o patrão, se você tem que ralar para pagar o meu salário, que é senador, aí outra coisa. O trabalhador tem benefício? Ele tem direito a auxílio moradia? Ele tem direito a plano de saúde vitalício? Ele tem direito de auxílio alimentação? Ele tem direito de carro oficial? Ele tem direito de gasolina? Ele tem direito? Não, o político tem. Aí eu faço uma pergunta. É justo? Dinheiro. E para finalizar, eu queria só falar uma coisa. Quanto que é o salário mínimo hoje do trabalhador brasileiro? 1.000 e quanto? 1.400. Você sabe quanto que é do político? 40 mil. Eu quero só falar uma coisa, independente dessa questão de ideologia de esquerda e de direita, eu sou povo, eu trabalho para o povo. Parabéns. Eu vou defender sempre o trabalhador. Então eu queria só fazer esse levantamento aqui para toda a população brasileira, para deixar esse questionamento. É justo o trabalhador fazer uma escala de 6 por 1 e o político fazer uma escala de 3 por 4? Deixa no comentário aí, tamo junto. Muito bom, Cleitinho. Muito bom. Olha só. Jogou a merda no ventilador. Agora, você consciente, cara, fica puto com o governo. Qual é a solução? Fim da escala 6 por 1. É ótimo, cara. Realmente não é digno. Não é digno. O trabalhador, cara, o cara não dá pra viver, pô. O cara não dá pra ter contato com a família dele. O cara não dá pra ter lazer. E quem mais trabalha ganha menos. Agora, cara, as pessoas têm que ser responsáveis pelo seu desenvolvimento. Isso aqui, essa ressalva tem que ficar aqui, tá? Tem pessoas sem instrução educacional ganhando muito mais porque tá ralando e tá ganhando mais. Se qualificou numa área, né? Uma manicure, porra, uma diarista, né? Um camarada que tá na rua aí manobrando, ajudando uma vaga, um estacionamento, lavando um carro. Esses caras estão ganhando, né? Ainda que não tenha qualificação técnica, ainda que não tenha graduação, né? Mas vamos lá. O governo está preocupado com o trabalhador? Ótimo, cara, maravilha. Mas é o governo que tem que dar a solução, não é o empresário. Porque o empresário não vai deixar de lucrar para que o trabalhador descanse mais. Ele vai aumentar o preço. E esse mesmo trabalhador vai ter que consumir aqueles mesmos produtos mais caros. Então, o trabalhador come arroz, come feijão, ele vai no mercado. Os preços do mercado vão aumentar.
da farmácia, de tudo vai aumentar. Exceto se o governo fizer a parte dele e reduzir a carga tributária para que equilibre. Então, o governo é responsável por regular e responsável por tirar o peso. Porque todo sócio, todo empresário, ele tem um governo como sócio. E o governo leva 40% e ele fica com 5%. Então, o governo é sócio majoritário. No meu exemplo, né, aqui, né, para tu entender, quem tem que assumir a responsabilidade para que o trabalhador tenha uma vida digna, quem é? É o sócio majoritário, que é o governo. Ouvimos o Cleitinho, concordo com o Cleitinho, independente desse negócio de direita e esquerda, tem que olhar para o povo. É o povo que paga a conta. Né? Ah, Glauber, quem ganha pouco não paga imposto, nem IR paga. Não paga. De repente o cara está na faixa de isenção. Mas ele paga ICMS. Ele não compra feijão? O imposto está lá, que é uma grande covardia no Brasil. Porque o consumo, quem ganha pouco, gasta todo o seu dinheiro consumindo comida, consumindo as coisas. E ele paga aquele imposto que está ali dentro caríssimo. Você tem ideia? O ICMS no Rio de Janeiro foi para 20%. Então, seja você um cara que ganha 50 mil, 100 mil, seja você um cara que ganha 1.000, tu paga 20% igualzinho na hora de comprar o arroz, comprar o azeite. O cara que ganha 1.000 não tá nem podendo comprar um azeite mais, tão caro que tá. O governo tá preocupado com o pobre? Não tá, pô. Não tá. Se ele tivesse preocupado com o pobre, ele fazia um sistema tributário justo, decente, mas não. Então, parceiro, é isso. Eu quero o fim da escala 6x1? Quero. Acho que é justo. É necessário. Porém, não pode ser mal feito. Não pode ser gerando desemprego. Não pode. Não pode ser na conta do empresário. Ou então, deixa o empresário livre para regular a relação de trabalho junto com o trabalhador. E a Justiça do Trabalho está lá para resolver os atritos. Então é o seguinte, o trabalhador da farmácia vai fazer um contrato de 40 horas. O contrato de 40 horas vale 1.500. O contrato de 50 horas vale 2.500. Sei lá, 2.000. Quem quiser fazer contrato de 30 horas, vai fazer de 30. Quem quiser fazer de 40, faz de 40. Quem quiser fazer de 50, faz de 50. E vai ser remunerado mais por isso. Agora, não, fica uma imposição, uma obrigação no salário mínimo, na carga horária. E no final das contas, o papel não vai fazer o mercado funcionar. Se o mercado não comportar, vai ter desequilíbrio. Quem tem que resolver? O governo. Vamos lá. Reduzindo o imposto. Vai. Nicolas. Agora, não é que nós caímos de uma casca de banana. Basicamente, a esquerda ela tem todos os meios para poder se criar uma narrativa. E é muito fácil criar uma narrativa. Basta você pegar alguns influenciadores do TikTok, que são formados em opinião, colocá-los para poder denegri-lo, mudar, de fato, o que está acontecendo, algumas páginas de fofoca, pegar falas sem contexto e pronto, você tem uma narrativa extremamente criada. Esclarecendo, Emílio, e para todos, o primeiro ponto sobre a escala 6x1, eu não sou contrário ao fim dela. Mas, Nicolas, por que então você não assinou a PEC? Porque a PEC não diz respeito a isso. Ela impõe uma escala de 4x3, onde ela não vê, inclusive, os impactos socioeconômicos disso. Ontem, a propositora dessa PEC respondeu que não tinha o impacto econômico, financeiro, socioeconômico disso para o Brasil. E eu não vou ser irresponsável de simplesmente por pressão de uma medida populista que, no fim das contas, gera desemprego, gera inflação e que eu sei que na ponta da linha quem vai sofrer é o mais pobre, simplesmente assinar isso sem nenhum tipo de responsabilidade. O que eu sou a favor é de uma flexibilização, inclusive, sou o contrário a diversos pontos da própria CLT, que teve como inspiração a Carta del Lavoro, né, do verdadeiro fascista Benedito Mussolini, e que a esquerda sempre exaltou, e agora as pessoas estão percebendo, não tanto, mas estão começando a perceber que, na verdade, quem é explorado é o trabalhador e o empresário pelo Estado, que o trabalhador ganha seus R$ 1.400, o empresário que se arrisca para lucrar
e daqui a 10, 20 anos ele quebra. Enquanto isso, o Estado, que nada te devolve, tem aí explorado a todos. Então esse é o meu ponto. Eu expliquei. O trabalhador ganha, o salário mínimo é 1.412. Vai pro trabalhador 1.250. Mas o empresário paga, sei lá, 2.500. Né? Porque o empresário, ele tem que pagar o transporte, ele tem que pagar a alimentação, ele tem que pagar o INSS, parte da empresa, o FGTS. No final das contas, um empregado, ele custa 2, 3 mil, pô. 2.500, 3 mil. Mas no bolso do cara, vem 1.200. Muda a relação de trabalho, pô. Deixa a relação de trabalho mais flexível. Se o cara for responsável pela própria comida dele, né, pelo transporte, o fundo de garantia fica com ele, porra, tá maravilha. O empresário dá 2.500 na mão dele e ele administra o dinheiro dele, pô. Mas não é assim. As duas partes. Tá ruim para as duas partes, pô. Quem pesa? O Estado. Vai. Que é isso. Obviamente, recebi algumas críticas, o que não é sinônimo de que eu esteja errado, mas o meu vídeo, por exemplo, bateu quase 20 milhões de visualizações, mais de 1 milhão de curtidas, mostrando que, quando você tem uma seriedade, Emílio, para poder tratar a respeito do tema, as pessoas te compreendem. Porque seria extremamente irresponsável eu, por exemplo, fazer uma PEC dizendo, vamos aumentar o salário mínimo em 10 vezes, vamos reduzir a carga horária para 20 horas semanais. Mas quais são os impactos disso? E a esquerda, ela gera narrativas em todo o aspecto, porque sabe que ela está perdendo a comunicação com a classe trabalhadora mais humilde. Então fez essa proposta alucinante, que inclusive tem um erro de matemática de ensino fundamental, colocando como se 8 vezes 4 fosse 36, e estão literalmente desesperados para poder atrair a atenção dessas pessoas. Mas, ô Nicolas, qual que é o objetivo da esquerda? Porque eles sabem o impacto econômico que isso vai causar. Qual é o objetivo, além de fomentar a guerra de classe? É só isso, que é o patrão contra o pobre, ou tem algum outro objetivo a mais? Olha, eu posso dizer que o impacto financeiro disso, eu inclusive estou aqui com um estudo feito pela FIENG, do Flávio Rospel, que mostra todo o impacto socioeconômico disso daqui, e mostra, por exemplo, para o Brasil, numa redução, por exemplo, da carga para 36 horas, por exemplo, o impacto disso é uma perda de 38 bilhões por semana, e para Minas Gerais, por exemplo, 3,6 bilhões. Ou seja, todos esses impactos, as consequências negativas, elas irão ocorrer. Só que sempre a esquerda ela nunca assume a responsabilidade disso. E o que as pessoas precisam compreender é, como diz Ayn Rand, né, você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar a consequência da realidade. E é claro, a esquerda tem perdido a comunicação com a classe, né, trabalhadora mais comum e brinca com o sentimento dessas pessoas, prometendo uma impossibilidade que, no fim das contas, só vai gerar pobreza. Eu quero lembrar aqui de alguns casos, por exemplo, na reforma trabalhista, que foi feita pelo Temer, houve diversas manifestações da esquerda, fora Temer, colocando ele como o inimigo do trabalhador, e no fim das contas o que gerou? Uma maior flexibilização, inclusive, dos novos tipos, né, de trabalho, como por exemplo o home office, mas eles fizeram uma narrativa absurda. Você tem em 2013 a PEC das domésticas, que da mesma forma, toda a mídia, toda a esquerda acabou com quem votou contrário, inclusive um dos que votou contrário foi Jair Bolsonaro, tomou pancada até falar chega, e 10 anos depois, o que aconteceu? Resultado: 75% das domésticas viraram diaristas, perderam sua estabilidade e carteira assinada, ou seja, a esquerda não assume a culpa disso. Em Seattle, agora, né, em 2022, também mais uma vez, pela esquerda, colocou ali o aumento de $26, né, por hora de todos os trabalhadores de aplicativo. O que aconteceu? O resultado disso? Redução de de 300 mil menos pedidos na plataforma e uma geração de desemprego. Ou seja, a esquerda ela sempre te oferece um paraíso e, na verdade, te entrega um inferno. E deixar aqui um ponto interessante. Agradecer à esquerda, né, por me colocar como se eu fosse o culpado por todas as coisas do Brasil. E ignoram, por exemplo, que a produtividade do brasileiro ela é muito baixa, não porque o brasileiro é preguiçoso ou porque ele é inerte, é porque nós temos todo um contexto brasileiro que faz com que a produtividade caia, como, por exemplo, a insegurança. Hoje o trabalhador ele é roubado com o celular, por exemplo, na fila pro ônibus, no ponto de ônibus, e ele tem que arcar com aquilo. E esse dinheiro vai sair de onde? Dele, ele tem que pagar em 12 vezes.
Você tem uma mobilidade urbana horrível, que faz com que a pessoa demore 1, 2, 3 horas para chegar no trabalho. Você tem uma educação precária, que não gera pessoas com uma boa qualificação de mão de obra. Então, eu trago uma reflexão para as pessoas, que foi isso que eu fiz no meu vídeo, de olhar para que existe todo um Estado que está acabando com a sua vida. Seja você de direita, de esquerda, hétero, homossexual, branco, negro, pobre ou rico. Porque todos são explorados pelo Estado. E por que esse pessoal de site de fofoca, pessoas, né, influenciadores, que estão colocando que, como se eu tivesse culpa do meu salário de 44 mil, porque não foi eu que estabeleci isso, e eles medem eu com a régua deles. Agora, olha só que interessante. Ontem, era 10 horas da noite, eu estava no plenário, e sabe quem não tinha dado presença desde 1h55 da tarde até 10 horas da noite? Quem propôs essa redução de escala de uma maneira completamente irresponsável. Ou seja, eles levam propostas demagogas sem olhar as consequências disso, e quando a bomba estoura, a culpa é de qualquer um, menos deles mesmos. E para finalizar, na época da pandemia, lançaram um slogan: fica em casa, economia a gente vê depois, colocando uma confusão cognitiva como se a economia não fosse vida, mas a economia é vida. Imagina se o agro tivesse parado, não teria alimento. Imagina se o hospital tivesse parado, não teria, por exemplo, acesso à saúde. Ou seja, no fim das contas, foram quebrados diversos empregos, destruiu praticamente o Brasil economicamente, e a culpa foi de quem depois? Não foi da esquerda, foi do Bolsonaro. Só estou querendo deixar aqui bem claro para todos de que uma proposta feita pelo PSOL, que lá atrás, assim como o PT, foi contra o fim da contribuição sindical, que basicamente coloca mais dinheiro no bolso do trabalhador e coloca menos dinheiro nos sindicatos, não foi apoiado pelo PT. Você tem o PT tendo um rombo de quase 8 bilhões das estatais. Quem paga essa conta, no fim das contas, é o trabalhador. Tivemos a Lava Jato, que o resultado foi quase 5 milhões de desempregados. O resultado. Quem falou a respeito disso? Ninguém. Ou seja, eu não cedo, Emílio e a todos, a pressão midiática, porque eu sei que eu nunca irei ser incoerente, irei simplesmente fazer algo populista para poder receber aplausos e elogios. Eu estou aqui para ser representante das pessoas, para poder falar as coisas de maneira clara, responsável, e não trazer PECs lacradoras para poder ter voto. É isso aí, o Siqueirinha vai fazer... Ó, olha só, Nicolas falou muita coisa. Vamos lá. Uma delas parece, no primeiro ponto eu falei, forçou. Que é o fato da produtividade, né? Que a produtividade do brasileiro é baixa, né? Aí ele falou do cara que perde, que vai roubar que vai perder o celular e tal. O que isso tem a ver com a produtividade? Mas quando ele fala do transporte, de fato, cara. Vamos lá, cara. O Estado é muita coisa, né? O Estado é uma máquina gigante. Quem é responsável pela mobilidade urbana? O Estado. Para isso tem imposto, né? IPVA, por exemplo. Se você não tem um transporte público, né? Um transporte que não é público, né? Você paga por ele, né? Ele é regulado, é um monopólio, né? O Estado dá uma concessão para uma empresa e aquela empresa opera o trem, opera o metrô, né? Então, você tem um metrô insuficiente, um trem insuficiente, um ônibus insuficiente, um trânsito absurdo, e o trabalhador demora 2 horas para chegar no trabalho. Meu irmão, esse cara, ele tá em condições de ser produtivo? Esse cara tá cansado, esse cara já tá estressado. Ele acorda, ele já vê morte na televisão. Ele só vê notícia ruim. É corrupção, é político vagabundo. Esse cara, ele já chega para trabalhar destruído, pô. Isso, indiretamente, influencia, sim, na produtividade. Volto a dizer, se o Estado tivesse preocupado com o bem-estar social, ele se preocupava com a violência, com a mobilidade urbana, ele se preocupava com a carga tributária. Só que eles não estão preocupados com isso, porque a vida deles estão ótimas. Isso, infelizmente, é uma realidade que não tem nenhuma perspectiva de mudança. Não tem perspectiva de mudança. No máximo, você vai ser conduzido e vão ficar numa comunicação te movimentando, e você vai entender que o Estado está preocupado com você. O Nicolas deu uma cutucada que a deputada Érica Hilton não estava
trabalhando ontem, né? Ontem, quarta ou terça-feira, não sei quando foi essa entrevista. Foi na quarta ou se foi na terça. Então, olha a vida deles. Eles não estão lá no trabalho deles. A vida dele é ótima, ganha 44 mil reais, não pega trânsito, não é assaltado. É fácil. Quer mudar a vida do povo? Pensa num todo, pensa na mobilidade, pensa em tudo. Aí, cara, outra fala do Nicolas, que é o ponto dessa polarização, né? Aí o tempo todo, cara, se remetendo à medida do Bolsonaro, a como o Bolsonaro votou. Porra, tudo o político tem que fazer isso, né, cara? Tem que ficar dando destaque, é uma disputa, né, cara? Tudo tem que polarizar. Mas parem do papel do Estado. Joguem a pressão no papel do Estado. Ah, eu não tenho culpa que meu salário é 44 mil, não fui eu que criei. Mas, quando tem aumento, vocês mesmos votam pro aumento de vocês mesmos. Beleza, é um emprego, tá lá. Quem quiser se candidate a esse emprego para ser deputado. Mas, porra, cara, tem que ter bom senso. Tem que ser padrão Cleitinho. Porra, você tá lá ganhando essa mamata, mas, cara, se revolte. Cria uma comunicação. Porra, tá justo, cara. Um deputado brasileiro precisa de 44 mil reais para viver? Tá equilibrado com a sociedade? Porra, não tá, cara. Não tá. Não tá. Aí, cara, o povão vai sofrer o preço porque o político ele não conhece a realidade. É só medida focada em narrativa política, manter a polarização direita-esquerda e se manter no poder, pô, ganhando o mesmo dinheiro bom. Os dois querem esse dinheiro. Quem é de esquerda não abre mão de salário. Não pega o salário e faz projeto social. Quem é de direita tá preocupado com déficit público, quer ter superávit, mas não fala assim, gente, vamos reduzir nosso salário, porque estamos custando muito caro e a conta não fecha? Então, parceiro, não se iluda, tá? Não quer trabalhar 6x1? Eu acho que é justo, né? Eu também não quero, apesar de trabalhar, mas é uma opção minha, eu tô ganhando meu dinheiro, eu tô aqui no podcast, tô empreendendo, né? Tenho 2 empregos, então é isso. Eu tenho estímulo para trabalhar bastante, né? Eu vou trabalhar hoje com vocês aqui, provavelmente até 5 da manhã. Mas eu tenho estímulo, eu tenho vocês aqui incentivando, a gente tá, porra, ganhando nosso, tá produzindo nosso conteúdo, vai gerar os cortes, vai sair a semana toda o conteúdo. Se você não tem estímulo, a vida tá uma merda. Cara, se revolte, pô. Se revolte. Vai mudar de vida, vai trabalhar com outra coisa, se for possível. Tenha coragem. Né? E principalmente, saiba que você sustenta essa máquina que tá aí, pô. Em menor grau ou em maior grau, dependendo da tua posição social aí, se você é um empresário ou se você é um trabalhador na escala 6x1. Vamos nessa. Vou fazer uma pergunta agora, manda lá, Siqueirinha. Não, concordo totalmente aí, Nicolas. Também fiz um vídeo exatamente nesse sentido aí. Não tem o seu impacto nas redes sociais, mas também teve mais de 1 milhão de visualizações, justamente mostrando isso, né? De que se você... Não adianta você ter boas intenções com projetos ruins, né? Se você reduz a força de trabalho mantendo o salário fixo, você está aumentando o custo do trabalho. Se você aumenta o custo do trabalho, o empresário tem apenas 3 possibilidades, né? Ou ele passa isso via preços, vai gerar inflação, todo mundo paga, ou ele vai contratar trabalhadores informais, e aí o trabalhador informal tem 0 direitos, ou seja, vai prejudicar ainda mais as pessoas, né? Ou ele vai trocar pessoas por máquinas, né? Porque as máquinas não vão ter esse custo. Então... 0 direito e diminui a arrecadação do Estado, né? Diminui a arrecadação do Estado, o Estado aumenta mais imposto em outros segmentos.
Vamos. Concordo aí 100%. Minha pergunta é, eu acho que a gente está aqui já na fase propositiva, né? E muitas pessoas falam com razão assim, falam assim, tudo bem, legal, mas... E eu concordo, ninguém quer aqui trabalhar infinitamente, né? Ninguém quer, as pessoas que preferem descansar e etc. Então, qual que é a sua visão aí que a gente pode propor para movimentar esse debate aí? Então, como é que a gente reduz essa escala sem que seja de uma maneira populista? Você já falou algumas coisas aí sobre a CLT. Então, para a gente ser propositivo, não simplesmente ficar atacando pedra nos outros, né? Qual que é a sua visão aí de proposta para poder melhorar isso? Perfeito, Léo. Ontem nós assinamos uma PEC do Maurício Macron, PEC da onde ele dá duas opções para o trabalhador, ou seja, ou manter a escala tradicional, 6x1, ou ele, de fato, ter uma escala onde ele é pago por hora trabalhada. E óbvio, porque até mesmo é constitucional, visando o mínimo do salário mínimo, ou seja, ele não pode ganhar menos do que o salário mínimo. Por que essa proposta é boa? Porque ela tem um modelo dos Estados Unidos, e a gente sabe que a gente tem que dar a possibilidade também para que o trabalhador trabalhe quantas horas ele quiser em determinados momentos. Por exemplo, nos Estados Unidos tem pessoas que saem daqui do Brasil para poder trabalhar lá fora em escala, por exemplo, 7x7. Isso é uma escolha dele com o empregador. Ou seja, ele tem uma livre escolha ou de manter a escala tradicional, e o que eu vou propor também e adequar, que também tenha uma escala 5x2, por exemplo, que eu acredito que dê uma dignidade, dê uma condição da pessoa ter uma saúde mental, física, e ela consiga adequar a tudo que acontece na sociedade, mas, mais uma vez, precisa ver os impactos socioeconômicos de tudo isso, ou ela faz essa escolha de horas trabalhadas, que eu acredito que seja uma medida extremamente viável. Agora, deixar algo muito claro aqui para todos. O que acontece hoje no nosso país não são simplesmente o empresário, não é pesado para ele pagar o FGTS, pagar ali o 13º, os benefícios. Não. O que é pesado para eles é pagar a maior carga tributária, talvez, do mundo. Ou seja, o que de fato atrapalha com que o empregador e o empregado ele consiga ter uma boa relação é o peso do Estado. E as pessoas estão começando a olhar com olhos mais críticos para isso. Nós temos, por exemplo, esse ano, o recorde de impostos recolhidos, ou seja, dinheiro retirado do bolso do contribuinte. 3 trilhões que o Lula fez esse ano, retirando dinheiro das pessoas para poder bancar um Estado extremamente inchado. Nós temos um judiciário que custa 152 bilhões de reais por ano. Nós temos, por exemplo, eventos como o Janjapalooza, que vai custar também bilhões do seu dinheiro. Por que essa turma não fala a respeito disso? Porque eles não estão preocupados com você, trabalhador. Eles sempre te utilizaram de massa de manobra. E eu sei que é muito difícil fazer com que uma classe trabalhadora que realmente tem um peso do Estado em cima entenda isso. E, portanto, eu não somente, como eu já disse anteriormente, sou contrário ao fim da escala 6x1, mas eu tenho a responsabilidade de entender que essa PEC, da forma como está, não é a solução. E deixo aqui duas perguntas. Se isso foi tão interessante, se isso era uma proposta que o PT tanto queria há bastante tempo, primeiro, por que ele não deu andamento a uma PEC que está na CCJ parada há 10 anos? E eu faço um desafio aqui ao Lula. Por que ele mesmo não envia essa PEC para o Congresso? Vai que ele nos convence. Ou seja, o Lula mesmo sabe que isso geraria o declínio total do Brasil em termos de desemprego e inflação, e eles estão literalmente fazendo isso como um balão de ensaio para poder retomar a classe trabalhadora mais humilde, que eles de fato perderam o completo contato e completa conexão. É lógico, mas aí você matou a charada. Vai, deixa o Emílio falar. Aí você matou, é lógico. E, Nicolas, se eu pudesse adicionar só perfeito... Eles não querem, cara. Eles não querem aprovar isso. O que eles querem é narrativa, né? Para a esquerda reacender a chama de defesa do trabalhador. A esquerda, a direita, vai ficar preocupado, né? Com o empresariado, vai brecar e eles vão dizer em campanha política que eles tentaram e a esquerda atrapalhou, pô. Que a direita atrapalhou. Por quê? Se essa proposta passar, o governo atual, federal, é de esquerda, é o Lula, é o PT. Ele vai pagar a conta. Ele vai pagar a conta. Se passar essa PEC no início do ano, 2025, o efeito disso, em 2026, vai prejudicar a reeleição do Lula, do PT. Então, isso aí é só para manter uma discussão, é só para ter debate político, é pauta positiva para a esquerda. Mas ninguém quer que isso passe, cara. Ninguém quer que isso passe, vai por mim, tá? Não se iluda. Se fosse um governo de direita, faria sentido a esquerda ficar pautando uma coisa que aí, meu irmão, o problema é do Bolsonaro aí, que seria o problema é do Paulo Guedes, se isso fosse em 2021, 2022. No governo do Lula, quem vai ter que resolver inflação,
fechamento de postos de trabalho, é o Lula. Então, eles não querem que essa pauta seja aprovada. Acredite, tenha certeza disso. E se for aprovada, se a direita abraçar, se o centro abraçar, tenha certeza, o Lula vai ter dificuldade em 2026. Vamos lá. Esse ponto também sugeri de que tem o salário mínimo por hora, ou seja, nos Estados Unidos é 7,25 o salário mínimo por hora. Trabalhou mais, 7,25. ganha mais. Trabalhou menos, ganha menos. Simples assim. E se eu pudesse adicionar também só mais um ponto, é que os acordos individuais entre patrão e empregado pudessem prevalecer sobre os acordos coletivos, porque hoje não pode. Se eu chegar aqui na Exato. Jovem Pan, eu sou um cara de 18 anos e, pô, vim de uma condição humilde. Eu falo, cara, eu quero trabalhar 7 dias por semana, porque eu, pô, não tenho namorada, deixa eu trabalhar, quero entregar. Não pode. O sindicato vai falar, você não pode, mas eu quero. Você não pode. Então, se eu pudesse adicionar, dado que eu sou deputado estadual, e essa discussão é federal, que os acordos individuais prevaleçam sobre os coletivos, aí você vai poder ter arranjos. Concordo. É isso. Então, hoje, o Estado é seu pai, né? Ele finge ser seu pai, mas ele não é seu pai, né? Ele não é sua mãe, ele só finge. E ele te atrapalha. Deixa a relação empregado-empregador funcionar, pô. Quem quer trabalhar mais, ganha mais. Quem quer trabalhar menos, ganha menos.